Bom dia, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe e abençoe a todos que vai estar assistindo esse vídeo. Eu quero trazer aqui um vídeo para responder, porque já duas pessoas me pediu para comentar sobre isso, que eu não ia comentar sobre isso, mas já duas ou foi mais de duas pessoas me pediram para comentar sobre esse assunto. E eu vou comentar hoje sobre uma unção aí de uma irmã que recebeu do Francisco Evangelista. Ela foi aí numa live, né? Nomeada, separada para ser evangelista. Acho que é a Doris Malheiro, um negócio assim. Não tenho certeza, mas eu acho que é essa. E acho que ela é também inscrita no meu canal. Ela sempre está comentando, né? Não estou fazendo esse vídeo aqui para ofender a irmã de modo nenhum, viu? Quero que entenda bem. Mas, assim, da minha posição dentro da palavra de Deus. Porque a gente sabe que unção, irmão, é coisa muito séria. É coisa muito séria. Unção e ser separado para ministério. Quem é que está te separando? Quem está orando e separando você para tal ministério? Isto é muito importante. Quem é que está te separando para tal função? Porque tem que ver se é Deus, você tem que ver se está vindo de Deus. Por quê? Você pode adquirir algo que não é bom para a sua vida. A unção, quando uma pessoa recebe uma unção e ele é separado para alguma coisa, ele vai ter muitos combates. Mas espera aí, quem é que está te separando? Quem está descendo essa unção sobre você? Primeiro lugar, irmãos, a pessoa que ela, para ser separada, tem que ser pelo seu pastor. Se a pessoa tiver igreja. Se a pessoa tiver igreja, tem que ser separada pelo seu pastor. E porque o pastor vai separar, o pastor vai orar a respeito daquela unção. Então, o que a Bíblia diz? Se vós ligardes aqui na terra, o que vós ligardes aqui na terra, será ligado no céu. Tem que ser o pastor daquela pessoa. Se a pessoa tem igreja, se a pessoa tem pastor, então tem que ser o pastor que separa aquela pessoa, porque Deus vai confirmar aquela unção. Deus vai confirmar a unção daquele pastor, porque ele é o pastor daquela pessoa, tanto homem quanto mulher. Então, tem pessoas aí questionando essa unção aí que o evangelista Francisco separou a irmã para evangelista, parece, se não me foge da mente, me perdoe se eu estiver errando, e alguém pode botar no comentário se for outra função, mas separou a irmã para o evangelismo, para a evangelista, por uma live. Olha, irmãos, as coisas de Deus, ela não é assim, irmãos. As coisas do Senhor não é assim. E assim, se o Francisco é evangelista, ele diz que é evangelista, amém, é a palavra dele. Não vou questionar aqui se ele foi separado, se ele ungido, é a palavra dele. Se ele diz, mas ele não tem autoridade espiritual para separar ninguém, ele não tem igreja, ele não dirige igreja e ainda não congrega, não sei se congrega, não vou afirmar isso, que é coisa também dele, eu não sei. Eu não falo, irmãos, daquilo que eu não sei. Eu gosto de falar de tudo que eu sei. Ah, mas ele não tem, mas eu não vou afirmar, até provar ao contrário, né? Então eu não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar que se ele não é o pastor dessa pessoa, que eu não conheço a vida dessa irmã também, se ela tem pastor, se ela tem igreja, não vou entrar nesse mérito também. E não sei se ela também aceitou essa unção, né? Uma unção assim ungida, separada, não vou dizer uma separação, né? Por live, eu não acho legal, não é uma coisa boa, não é bíblico isso aí, porque isso tem que ser apresentado diante do Senhor. Tem que ser colocado posição de mãos e orar naquela pessoa. Vocês lembram de Davi, quando Samuel foi ungir o rei Davi, né? Tem que estar ali presente, consagrando aquela pessoa, botando as mãos, se a pessoa não recebeu o óleo, mas tem que estar consagrando aquela pessoa, porque é uma unção. A pessoa liga uma câmera, olha, eu vou agora você vai ser pastor. Pronto, eu vou orar aqui, agora você vai ser pastor. Não é assim, irmãos. Não é assim. Se tem uma igreja, se tem um pastor,
A pessoa tem que ir ali, se ajoelhar, o pastor confirmar diante do Senhor, o pastor daquela pessoa, confirmar diante do Senhor aquela unção. Senhor, hoje eu separo fulano para ministério tal. Presbítero, diácono, evangelista, pastor. É isso? Ser falado, mas não em live, irmãos. Em live. Primeiro, irmão, que não... Deus olha lá no céu e já vê tudo errado, ele não apoia. Deus não apoia, gente, coisa errada. Deus não apoia. Deus não. E nós, ser humano, também. Não apoiamos, porque Deus fez a gente, a imagem dele. Então, esse negócio aí do Francisco separar a irmã aceite se quiser. Não sei se ela está assistindo meu vídeo. Ela aceite se quiser. É uma coisa dela, mas é um negócio que não vale diante de Deus. Não vale diante de Deus. Por quê? Se ela tem pastor, é o pastor dela que tem que separá-lo para ser evangelista ou diaconisa, para algum cargo na igreja. Porque não sei se o Francisco é o pastor dela. Se o Francisco não é o pastor dela, não tem autoridade nenhuma. A não ser que ela não tenha igreja, a não ser que ela não tenha pastor, e aí ela aceite por uma live, uma unção de evangelista. Eu não aceitaria, de modo nenhum. As coisas de Deus é santa e sagrada. Ai daquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente, atrapalhado. Ai daquele. Não se pode brincar com as coisas de Deus. Não se pode brincar com as coisas do Senhor. Se você brinca com as coisas de Deus, você paga um preço. Não brinque com as coisas de Deus, que é muito séria. Unção, separação de pessoas para diaconato, para evangelista, para pastor, é coisa muito séria. É coisa muito séria. Então quem vai aceitar tem que saber que tem que ser uma coisa certa e séria. O que a Bíblia diz sobre isso? Não é de boca, numa live, tá orando, chega, começa a orar pela cabeça, a partir de hoje você é isso, você é aquilo. Não, irmãos, essa unção não é aceita. Aceite quem quiser o que eu estou dizendo. Eu não ia fazer vídeo sobre isso não, porque eu vi esse negócio aí, mas já mais de 2 pessoas já pediu para mim comentar sobre esse negócio aí do Francisco Evangelista separar essa irmã para o evangelismo. Eu não sei se a irmã quer aceitar essa unção, mas é uma unção, irmão, que eu digo a verdade, não vale. Diante de Deus não vale. Se um Francisco Evangelista fosse pastor, seu pastor, você estivesse na igreja dele, e nem por live, né, irmãos? Não se separa ninguém por live, nem vídeo. Não, pelo amor de Deus, não se separa. Tem que ser ali, em posição de mãos, com posição de mãos, viu? E a pessoa tem que ser, sei lá, o pastor daquela... Ó, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu subo quase não estou indo no monte. Mas eu já vi cada presepada no monte. Irmãos, tem umas pessoas tão atrapalhadas no monte que se você não tiver firmeza, é bom nem subir o monte. É cada bagunça no monte. Eu já vi gente que vive com óleo ali. É gente que não tem igreja, é gente que não tem pastor. Pastor, às vezes, que saiu, ninguém sabe a vida dele, como é que tá. Sobe qualquer pessoa, gente que não é... Você vê gente que não é bem da cabeça. Esses homens ungia todo mundo lá. A pastor... Gente que você vê, tá com a vida toda torta, que a gente passava aí, eu ia muito no monte, mais do que hoje. A gente sabia quem estava ali com a vida toda torta, porque eles mesmos contavam para nós. Aí depois disse que era pastor com o irmão lá, apareceu um irmão e derramou óleo na cabeça dele, ungiu ele. A pastor, você vê que o irmão todo atrapalhado das ideias, ser ungido a pastor. Que é isso? Estão brincando com o quê? Ele ungia todo mundo, era um tal de umas pessoas que às vezes apareciam com um litrão lá de azeite, derramava na cabeça, a pessoa dizia, agora você é pastor. A pessoa não tinha igreja, a pessoa até hoje está... A pessoa fica mais doente, viu? A pessoa fica perturbada, mais perturbada ainda. Irmãos, não aceite qualquer unção. A unção é uma coisa muito séria. A unção, principalmente unção ministerial. Quando alguém vai separar você para tal ministério, o diabo vai vir contra ti. O diabo vai vir com todas as lutas. Mas você tem que estar debaixo da unção de Deus e da autoridade de um pastor, o seu pastor, que te separou para tal coisa. Você tem que ter uma igreja. Esses irmãos que eram ungidos no monte não tinha igreja, era todo mundo atrapalhado. Tanto que recebia a unção e tanto que ungia. Meu irmão, esse povo desapareceu do monte.
O que recebeu um som até hoje tá a vida, ó. Fica aqui minha opinião, irmãos. Unção não é brincadeira para a separação do ministério. Você tem que ser ungido pelo seu ministério, pelo seu pastor. Se você tem pastor, isso que o evangelista Francisco fez, no céu não está aceito. Não está aceito. Porque Deus não brinca, nem banaliza as coisas dele. Principalmente essas lives aí, né? Que às vezes é tanta contenda, tanta confusão, aí Deus está lá, ungindo, separando. Francisco Evangelista não tem pastor, não tem igreja. Se ele tivesse igreja e ele fosse o pastor, aí ele poderia sim. Se a irmã ainda fosse da igreja dele. Que eu não sei, eu não conheço essa irmã. A irmã eu conheço por nome aí do canal. Mas não conheço a pessoa dela, se ela tem pastor, se ela tem igreja. Se ela tem pastor, é o pastor dela que tem que separar ela para o ministério, se Deus ordenar. E orar com imposição de mãos. Não sei se ela tem igreja, que igreja é. Eu não entro nesse mérito. Mas é o pastor daquela localidade, daquela igreja que tem que separar a pessoa. Tá bom, queridos? Fica aqui a minha explicação, que é a explicação real. Não se unge ninguém por internet, não se separa ninguém por internet. É que nem ficar tomando Santa Ceia por internet. Meu irmão, pelo amor de Deus. Santa Ceia online. Pelo amor de Deus. Tchau, gente. Um beijo no coração. Desculpa aí, ficou um vídeo um pouco longo. Ainda tem mais coisa ainda para falar, se fosse caso colocar mais palavra. Porque eu não concordo. Mas, enfim, fica a critério da irmã se ela vai aceitar isso aí ou não. Primeiro, que quando ela chegar na igreja, dizer que é evangelista, vai dizer, mas quem é que te ungiu? O pastor vai dizer assim, ó, quem é que te ungiu? Ah, foi um irmão na internet. Meu Deus, ela nunca abra isso, a boca lá na igreja, dizer, foi um irmão na internet que separou ela como sei lá, acho que é evangelista. Ah, meu Deus do céu, aí complica a coisa. O pastor vai dizer, mas quem foi, irmã? Primeiro que o pastor não vai aceitar isso, né? Então, meu Deus, isso é terrível, tá, gente? Aqui tá a minha opinião dentro da palavra de Deus. Porque não é o que eu acho, as pessoas não são obrigadas a aceitar o que eu acho. Mas toda a minha palavra é sempre dentro da palavra de Deus. Unção não é de brincadeira. Separação para ministério não é brincadeira. Isso banaliza as coisas de Deus. Banaliza as coisas de Deus. Ficar ungindo, separando por internet. Pelo amor de Deus. Por live. Tchau. Se você gostar desse vídeo, comente, compartilhe e curta. Fiquem com Deus.